A chuva caía torrencialmente sobre Lisboa quando Lucas discou o número do irmão pela última vez. Tiago, por favor, eles me expulsaram de casa, eu não tenho para onde ir. A voz do outro lado da linha foi fria como o vento do Tejo. Eu não posso arriscar a minha família por causa das tuas escolhas, Lucas. Adeus. O clique do telefone ecoou como uma sentença final e Lucas ficou parado no meio da rua de São Pedro com o telemóvel ainda na mão enquanto a água escorria pelo rosto misturando-se com as lágrimas. Tinha 24 anos e acabara de ser corrido de casa dos pais em Alfama como um cão vadio. O pai descobrira as mensagens no telemóvel antigo que Lucas esquecera carregando. Tu não és meu filho, gritara o velho militar reformado antes de lhe atirar uma mala à rua. A mãe chorava no quarto sem coragem de sair. Só faltava o Tiago, o irmão mais velho, o herói da família, o homem bem-sucedido com a empresa de construção em expansão, mulher e 2 filhos pequenos. Lucas nunca esperara um abraço. Só um sofá por uma noite ou 2 até arranjar algo. Mas Tiago desligou. Sem hesitação. Sem uma pergunta. Sem onde estás agora? Apenas o vazio. Naquela noite Lucas dormiu num albergue imundo perto da estação de Santa Apolónia. O cheiro a mofo e urina misturava-se com o som de bêbados a discutirem. Ele olhava o teto rachado e revivia a infância em Alfama. Tiago protegia-o dos miúdos mais velhos nas escadinhas. Levava-o a jogar futebol no campo das cebolas. Quando Lucas aos 14 anos confessara timidamente que gostava de um colega da escola, Tiago limitara-se a dizer: guarda isso para ti, mano. O pai mata-nos aos 2. Eram cúmplices. Até Tiago fazer 25 anos, casar com a Sofia, filha de um construtor rico, e mudar completamente. O sucesso subiu-lhe à cabeça. Jantares de negócios. Missa de domingo obrigatória para manter as aparências. Amigos conservadores. Tiago tornara-se o espelho perfeito do pai. E Lucas o erro que ninguém queria ver. No dia seguinte Lucas pegou na mala e começou a andar. Sem destino. Passou pela Sé. Pelo mirador de Santa Luzia. Desceu até ao Tejo. Cada passo doía mais que o anterior. Não tinha poupanças. O emprego no bar do bairro Alto pagava mal e fora despedido na mesma semana por razões pessoais. Todos sabiam quais. Passou a primeira semana em casa de um colega do bar que o acolheu por pena. Mas o colega tinha namorada e espaço nenhum. Na segunda semana estava na rua outra vez. Dormia no parque junto ao cais do Sodré, de dia e de noite procurava abrigos. A humilhação queimava por dentro. Como é que o irmão que ele idolatrara toda a vida podia virar as costas daquela maneira? Será que Tiago alguma vez o amara de verdade? Tiago, por sua vez, não dormia bem naquela noite. A Sofia perguntou o que se passava. Ele mentiu que era stress de obra. Mas por dentro sabia. Lucas era gay. Todos na família suspeitavam há anos, mas ninguém dizia. Quando o pai ligou aos gritos, Tiago tomou a decisão em 3 segundos. Não podia manchar o nome. Não podia arriscar que os clientes conservadores soubessem que o sócio tinha um irmão desviado. A empresa estava a crescer. O novo contrato com a Câmara Municipal era crucial. Sacrifício necessário. 2 anos se passaram num borrão de sobrevivência. Lucas arranjou um quarto minúsculo em Arroios partilhado com 3 brasileiros. Trabalhava de dia como entregador de comida de bicicleta e à noite como segurança num bar gay discreto no Príncipe Real. O dinheiro dava para comer e pagar a renda. Nada mais. Descobriu o que era discriminação diária. Clientes que pediam para trocar de entregador ao verem o piercing na orelha e o andar afeminado. Chefes que faziam piadas. Polícias que olhavam torto quando ele esperava o autocarro tarde da noite. Mas também encontrou solidariedade. Num bar conheceu Miguel, um ativista 30 anos mais velho que se tornou o irmão que Tiago nunca quis ser. Miguel deu-lhe livros, ajudou a fazer currículo e até o convenceu a voltar a estudar à noite. Lucas matriculou-se num curso técnico de informática. Aos poucos reconstruía-se. Mas a ferida do abandono familiar nunca cicatrizava. Todas as noites antes de dormir lembrava-se do clique do telefone. Do adeus seco. Do irmão que escolheu o conforto social em vez do sangue. Do lado de Tiago a vida era um sucesso aparente. A empresa crescia. Compraram uma moradia com piscina em Cascais.
Os miúdos iam para colégio privado. A Sofia organizava jantares para investidores. Mas Tiago bebia mais. Acordava às 3 da manhã com suores frios. Sonhava com Lucas aos 10 anos a chorar porque levaram uma tareia na escola. Acordava e ia ver os filhos a dormir. Depois voltava para a cama e mentia a si próprio que fizera o correto. Uma vez quase ligou. Tinha visto Lucas de longe no chiado. Mais magro. Cabelo mais longo. Olhar endurecido. Tiago escondeu-se atrás de uma montra e fugiu. Covarde outra vez. A família nunca mais falou de Lucas. Era como se nunca tivesse existido. O pai dizia, aquele já morreu para mim. A mãe engolia os comprimidos para depressão em silêncio. Lucas entretanto apaixonou-se pela primeira vez. O Rafael um designer gráfico doce e paciente. Durante 6 meses viveram um amor tranquilo. Mas Lucas carregava tanta raiva que acabou por afastar toda a gente. Terminaram feio. Mais uma perda. 3 anos após o abandono, Lucas já tinha um emprego fixo numa empresa de software em Telheiras. Um T1 arrendado em Campolide. Uma vida mínima mas digna. Ainda assim todas as semanas passava por Alfama. Olhava à janela do antigo quarto. E perguntava-se se Tiago alguma vez pensava nele. No 5º ano Tiago teve o primeiro enfarte. Leve, mas suficiente para o obrigar a parar. No hospital, enquanto a Sofia chorava e os pais rezavam, Tiago teve uma visão clara: Lucas sozinho na chuva. O remorso bateu com força. Quando teve alta, pediu à secretária para encontrar o irmão. Soube que Lucas trabalhava em Telheiras e vivia sozinho. Marcou um encontro num café neutro no Marquês de Pombal. Lucas apareceu pontual. Mais velho. Olhar duro. Queria pedir desculpa, disse Tiago de cabeça baixa. Lucas riu-se com amargura. Agora? Depois de 5 anos. Vai-te foder, Tiago. A conversa durou 20 minutos. Tiago tentou explicar o medo da pressão dos pais à empresa. Lucas respondeu com fatos: dormiu na rua. Passou fome. Teve depressão. Perdeu a fé na família. No final levantou-se e disse: tu não tens irmão. Morreu no dia em que desligaste o telefone. Tiago ficou destroçado. Começou terapia em segredo. A Sofia desconfiava, mas não perguntava. O pai morreu de cancro 1 ano depois, sem nunca perdoar Lucas. A mãe seguiu 6 meses depois. Tiago ficou sozinho com a culpa. Lucas, por sua vez, fechou-se ainda mais. O Rafael tentou voltar, mas ele recusou. Eu não sei amar sem destruir, confessou. Passaram mais 3 anos. Tiago expandiu a empresa até ter contratos internacionais. Ficou milionário. Mas a saúde deteriorava-se. Hipertensão. Problemas cardíacos. Começou a escrever cartas que nunca enviou. Cartas onde admitia que o abandono fora o maior erro da vida dele. Que tinha inveja da coragem de Lucas. Que o amava, mas fora demasiado cobarde. Numa noite de tempestade escreveu o testamento novo. Deixava tudo a Lucas. A empresa. As propriedades. As poupanças. Absolutamente tudo. A Sofia e os filhos ficavam com uma quantia simbólica. Sabia que ia haver guerra. Mas era a única forma de pagar a dívida moral. Tiago morreu aos 52 anos de um infarto fulminante no escritório. A notícia chegou a Lucas por um e-mail do advogado. O seu irmão Tiago Monteiro faleceu. Solicita-se presença na leitura do testamento. Lucas ficou paralisado no sofá durante horas. Raiva. Tristeza. Alívio. Tudo misturado. A leitura foi num escritório luxuoso na Avenida da Liberdade. Estavam a Sofia destruída, os 2 filhos adolescentes, o advogado e alguns primos distantes. Quando o advogado leu que toda a herança passa integralmente para o meu irmão Lucas Monteiro, o caos instalou-se. A Sofia gritou. Isso é loucura. Ele abandonou-nos. Os filhos choravam. Os primos murmuravam, sempre foi um doido. O advogado manteve-se impassível. Lucas estava sentado no fundo da sala em choque. Não esperava nada.
Muito menos tudo. Saiu dali sem falar com ninguém. Na rua ligou ao Miguel, o velho amigo. Ele deixou-me tudo. Tudo. A guerra legal começou imediatamente. A Sofia contratou os melhores advogados alegando influência indevida e incapacidade mental. Mas o testamento era sólido. Tiago preparara-o com 2 anos de antecedência. Testemunhas médicas. Tudo limpo. Durante meses Lucas viveu num limbo. Tinha milhões, mas não tocava no dinheiro. Dormia mal, sonhava com Tiago a virar as costas na chuva. Acabou por aceitar parte da herança. Vendeu a empresa mantendo algumas propriedades. Doou uma grande quantia a associações LGBT e criou uma bolsa de estudo para jovens rejeitados pela família. Mas o vazio permanecia. A Sofia nunca perdoou. Acusava Lucas de manipular o irmão nos últimos anos. Os sobrinhos cresceram a odiar o tio gay que roubou a herança. Lucas tentou aproximar-se uma vez. Foi corrido da porta de Cascais. Ele usou o dinheiro para comprar um apartamento com vista para o Tejo em Santos. Mobiliou com bom gosto, mas sem luxo excessivo. Viajava. Fez terapia intensa. Descobriu que Tiago lhe escrevera 47 cartas nunca enviadas. O advogado entregou-as no envelope. Lucas leu-as todas numa noite. Em cada uma Tiago pedia perdão. Admitia o medo. Dizia que Lucas era o mais corajoso dos dois. Que o abandono o tinha destruído por dentro. Lucas chorou como nunca antes. Não de raiva. De luto pelo irmão que nunca teve verdadeiramente. 5 anos após a morte, Lucas já era uma figura discreta no ativismo. Financiava projetos de acolhimento para jovens LGBT expulsos de casa. Nunca dava entrevistas. Nunca usava o apelido Monteiro em público. Mas à noite ainda acordava com o som daquele clique do telefone. Hoje Lucas tem 42 anos. Vive tranquilamente. Tem um companheiro estável, o David, um professor de história paciente e bom. Não têm filhos, mas têm 2 cães e uma vida serena. De vez em quando vai à Alfama. Passa em frente à casa dos pais. Olha à janela do quarto onde Tiago e ele brincavam em miúdos. E pensa no preço que cada um pagou. Tiago pagou com a consciência pesada uma morte precoce e o ódio da própria família. Lucas pagou com anos de solidão, trauma e a perda da inocência. O dinheiro ajudou. Mas não apagou as cicatrizes. Foi justo Tiago deixar toda a fortuna para o irmão que abandonou. Fim da história.